Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. E a palavra introdutória, você não precisa abrir a sua Bíblia. É muito simples. Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos servos as coisas que em breve deve acontecer. E que ele, enviado por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia, guarda essas coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos ficar em pé, orar? Espírito Santo, trabalha nesta noite de forma sobrenatural, na adoração e na palavra a qual o Senhor já gerou no coração do teu servo, em nome de Jesus, amém. Aqueles que puderem, não tiver problema de saúde, vamos permanecer em pé adorando a Deus. Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Primeiro ponto. Segundo, por quê? Resposta: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Vou repetir: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, rogo a Ti, Senhor, com a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu amor, e que o Teu Santo Espírito possa ter total liberdade de penetrar, de ensinar, de convencer, de revelar
Assim, Senhor, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. O que é ser sóbrio? A gente aqui fala sobre sobriedade, fala sobre vigilância, e fala sobre o perigo que nos cerca, porque ele está ao derredor. E aqui fala sobre rugir como leão. Não tem coisa mais assustadora do que o rugido de um leão. Não tem coisa mais assustadora. Não é gato, é leão. E o rugido dele já assusta. E a Bíblia fala que nos diz que ele nos assusta como o rugido do leão. Não que ele vai rugir como leão, mas na intensidade do susto que a gente tem com o rugido do leão. Então não é uma coisa simples. A gente está sempre vivendo uma intensidade de vida que a gente precisa ter sobriedade, vigilância, para que a gente tenha o discernimento. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser uma pessoa moderada, discreta nos gestos, na fala, na demonstração do sentimento, recatado. É ser moderado, que envolve vários aspectos na nossa forma de viver. Como, por exemplo, moderação no falar, moderação na alimentação, na forma de pensar, na forma de se expressar, de ver a vida e as pessoas de maneira geral. Ou seja, eu não posso me entusiasmar com aquilo que eu vejo. Eu preciso ter a moderação para que eu não perca a razão. A Bíblia fala sobre a condição racional, entendimento. E quando eu me empolgo, a gente deixa escapar um pouco o entendimento, porque a gente vai na empolgação, a gente vai na impulsão. E aí as coisas podem complicar. Como, por exemplo, o objetivo maior do diabo, que é o nosso inimigo, além de adversário, é ceifar as vidas dessas pessoas de forma literal e de forma circunstancial. Uma pessoa não morre só fisicamente, tem gente que morre na alma. Tem gente que morre, a Bíblia fala sobre a morte espiritual. São mortes que a pessoa mantém-se vivo, mas está um morto vivo. A alma abatida, cansada, o espírito morto. E aí vive em função de situações que lhe cercam. O diabo procura introduzir, por exemplo, espírito de enfermidade. Quer mexer com a família, é chegar um espírito de enfermidade na vida de uma pessoa. A família toda fica adoecida. Por quê? Porque tem alguém doente. Quando a cura chega, a família toda alcança, recebe, sente a saúde. O diabo procura minar um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar. Quantos pais contra os filhos, quantos filhos contra os pais, quanto marido contra a mulher, quanta mulher contra o marido. Olha quantas coisas que têm acontecido, quanta destruição de famílias e lares. O diabo procura provocar alguns acidentes. Por exemplo, ontem em Nova Friburgo, numa principal, indo para o bairro de Conselheiro, o carro passando, tem um caminhão, um carro caminhando, depois vem o carro da polícia. O carro da polícia não percebeu que vinha um carro, entrou para cortar e quando voltou bateu no caminhão e já capotou e
motorista, que é o sargento da PM, morreu na hora e o carro destruído. O diabo provoca essas coisas. Através de quê? Da distração. O diabo é especialista em distrair. A pessoa distrai. E foi uma coisa de segundos. E a câmera de segurança filmou, porque filma tudo. E aí viu o carro capotando, caindo por cima do outro, amassou, em cima afundou. E quem estava dirigindo foi a parte mais atingida, morreu na hora, que era um sargento, primeiro sargento da Polícia Militar lá de Nova Friburgo. São coisas que acontecem, chamado os demônios da estrada. Por isso que a gente tem que estar revestido com conhecimento, com entendimento, porque o diabo, ele não desiste fácil. O diabo tinha um objetivo de tentar, como ele tentou Jesus. A Bíblia fala que ele foi tentado durante 40 dias, e no último dia, ou nos 2 ou 3 últimos dias, o diabo lhe tentou de uma forma mais assintosa. O diabo recebeu uma refutação bíblica por Jesus, e a Bíblia fala no final do versículo: e o diabo lhe deixou por um tempo. O diabo não desiste. O diabo está sempre aí. Com Jesus ele não desistiu. Eu pergunto, e com você e comigo? Você acha que ele vai desistir por quê? Jesus era o próprio Filho de Deus, que ele sabia quem era. Ele não desistiu. Como ele vai desistir? Por minha causa, por sua causa? Não desiste. O diabo também procura enfraquecer a igreja, o corpo de Cristo, usando muitas formas e maneiras, mas a principal delas é através do esfriamento e o consequente enfraquecimento dos irmãos. O enfraquecimento via contenda, fofoca, disse-me-disse. O diabo confunde a mente de uma pessoa. Se fala uma coisa, a pessoa entende outra, porque o diabo, ele começa a trazer uma mensagem atravessada. Aconteceu com o primeiro episódio dessa mudança de comportamento, daquilo que foi dito, daquilo que foi distorcido, foi com Eva. Quando a serpente veio para oferecer a Eva do fruto da árvore proibida, que era do conhecimento do bem e do mal, ela disse: não, e eu não posso, porque Deus disse para Adão que se a gente ao menos tocar, a gente vai morrer. Ele disse: não, vocês entenderam errado, certamente vocês não vão morrer. O diabo usa a palavra para mudar uma narrativa. O diabo faz isso. E se eu não tiver entendimento, discernimento, sobriedade, eu danço como a Eva dançou. Adão dançou porque a Eva ofereceu. Então eu preciso ter sobriedade. Quando fala sobriedade, moderação na forma de pensar, não se entusiasmar assim, aquela coisa tentadora. Não. Fica moderado, fica em vigilância, porque o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O enfraquecimento acontece também via intrigas, confusões, confusão aditiva. Quem está aqui fala uma coisa, o outro entende totalmente diferente. A pessoa entende totalmente diferente. Meu Deus, falou para mim, isso aqui, acho que é isso aí. Não tem nada a ver, o diabo usa isso aí e enfraquece. Quando o diabo consegue esfriar e enfraquecer a igreja, consequentemente os irmãos não conseguem resistir o diabo, e ele terá facilidade para roubar, matar e destruir. Paulo, uma das suas cartas, escrevendo para
o livro do povo de Corinto, ele diz assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e aqueles que dormem. Por quê? Porque o diabo vem, muda a narrativa e a pessoa acaba enfraquecendo. Eu preciso ter sobriedade. Eu não posso ou avançar demais ou recuar demais. Eu preciso ser sóbrio. Sobriedade é moderação. Pensa primeiro, analisa primeiro, pergunta se tiver dúvida, mas não tire conclusões por aquilo que você acha que ouviu, da forma como você ouviu. Não seja enganado, pensando que ser cristão é simplesmente participar dos cultos, da comunhão da igreja, se é que se tem a comunhão, do que por si só já se alcança o livramento dos ataques do diabo. Não, Jesus estava ajustado com Deus, fazendo jejum, 40 dias de jejum. O diabo chegou pertinho dele, ainda o transportou. O diabo tentou e o transportou. Jesus, com 39 dias de jejum, o diabo ainda o transportou, ele ainda fez uma oferta tentadora: lança-te daqui desse pináculo e dá ordem aos anjos para te sustentar aí. Depois ele deu uma outra, terceira e última oferta tentadora. Olha só, está vendo isso aqui? Estuda aí. Ele fez assim, pareceu o mundo na beleza. Disse: tudo isso te dareis se a mim você me prostrar. Ele estava querendo oferecer aquilo que já era de Deus. O diabo faz essas coisas. Por que tem muita gente que às vezes vende a alma para o diabo? Porque ele faz a oferta que vai dar, sendo que é Deus que é dono de todas as coisas. Então eu preciso ter sobriedade. Eu preciso ser sóbrio. Senão eu me perco. Estou falando tudo diferente do domingo, não consigo falar igual. Olha só, o diabo vem tendo lugar e espaço de sobra para saquear, para matar, para destruir pessoas, mesmo aquelas que estão dentro das igrejas. O alto número de suicídio entre os crentes está uma coisa absurda. Por quê? Por que você acha que tem crente se suicidando? Ação do diabo dentro da igreja. Pressão psicológica. Agora tem essa chamada síndrome do Burnout, que é um transtorno que é produzido por pressão no trabalho, por pressão no estabelecimento de ensino, aquela pressão que a pessoa não aguenta. Há uma estatística que foi divulgada dia 22 de abril agora, que 400 médicos morrem por suicídio por causa da síndrome do Burnout. Na faculdade de São Paulo, se eu não me engano, 5 estudantes tentaram suicídio. Em Minas Gerais, 4 estudantes tentaram suicídio, 2 perderam a vida. Pessoas que começam a estudar na faculdade e abrem o quadro da síndrome de Burnout por causa da pressão, tem que estudar, tem que fazer prova, tem que tirar, tem que pontuar. E aí abre o quadro e ele vai com o resto da vida, se forma, começa a clinicar com a síndrome, depois ele não aguenta. Por isso esse alto índice de suicídio. O diabo não está brincando. Às vezes o crente brinca de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo. Às vezes a pessoa
ela se transveste de cristão. O diabo sabe que ele está só disfarçado. O versículo da primeira epístola de Pedro explica bem sobre o desejo do diabo. Ele quer tragar. Ele está buscando a quem possa tragar. O diabo quer tragar e devorar todos os cristãos. E assim o fará com todo aquele que ele tiver a oportunidade de fazer. Sabe que todas as obras do diabo têm por objetivo destruir o interior dos homens. O diabo não está preocupado com o que você possui, com o que eu possuo. Dinheiro, casa, carro. Ele não está nisso não, ele quer destruir você. Tem muita gente que tem tudo que você possa imaginar, mas ele tem a alma destruída. E ele diz assim: para que eu tenho isso aqui? Não tem sentido nenhum para a minha vida. Por quê? Porque o diabo destrói interiormente. Quando você tem a destruição interior, as coisas que estão ao seu alcance perdem o sentido. E a finalidade do diabo é isso aí. A pessoa perdeu o sentido, não vê sentido daquilo que ele tem, daqui a pouco ele não está vendo sentido para a vida, daqui a pouco ele vai buscar a própria morte, porque ele não vê mais sentido. O diabo usando situações para destruir as expectativas, a esperança, a confiança. E aí ele vai chegar a um ponto da depressão, depois da depressão o tédio, daqui o tédio, suicídio. O diabo ataca primeiro os que são cristãos autênticos. Não pense. Por que o diabo atacou Jesus? Porque se ele conseguisse vencer Jesus, não teria mais igreja. O preço não seria pago. Não teria redenção. Ele foi na fonte, ele foi no principal. E o diabo não está preocupado com quem está lá fora. Lá fora está na mão dele. Ele está preocupado com quem está aqui dentro, quem está servindo, quem está se submetendo, se sujeitando a Deus. E eu disse no domingo que submissão é diferente de sujeição. Eu submeto a Deus, mas às vezes tem gente que não se sujeita a Deus. Não, isso aí também não, Senhor. Não se sujeitou. Mas eu preciso me submeter, eu preciso me sujeitar. E sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí fala assim: resistiu o diabo. Mas por outro lado, existem pessoas que se sujeitam. Por exemplo, tem mulher que sujeita o marido que bate, mas ela está submissa, mas ela sujeita. Não, o que vai fazer? Eu preciso dele. Aí sujeita, manda ver, ela está se sujeitando. A mulher não precisa se sujeitar, mas às vezes sujeita. Às vezes sujeita a traição do marido, a traição da esposa. Ele se sujeita. Isso está fora da submissão. Agora, com Deus, eu preciso sujeitar. Por quê? Porque eu vou ser tentado, porque eu vou ser provado, porque eu vou enfrentar dificuldades. Se eu não me sujeitar a Deus, eu não aguento. E eu não resisto. Eu tenho que me sujeitar. Por isso que a Bíblia é bem clara: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo. Se eu conseguir sujeitar a Deus, eu resisto. Eu tenho capacidade de resistir. Amém? Amém. Ai, que bom. A pessoa está assim, olhando para mim, assim, está distraída, dá amém, dá bom dia, boa noite. Esquece. É exatamente pelo motivo do cristão autêntico estar sempre em guerra constante. A gente está em peleja, irmãos. A nossa peleja não é de manhã, de manhã, ou às vezes à tarde, às vezes à noite. É dia e noite. É dia e noite. A guerra é constante contra as castas espirituais do mal. Constante. Você briga, você tem a guerra contra o diabo, contra o mundo, e contra a sua natureza humana, contra a carne. Olha que bem, sempre está tudo um sempre subsequente o outro. A guerra é constante, a batalha é constante, e eu preciso me revestir. Sabe que o diabo não vai usar
não vai lutar para aquele que está à mercê do nada. Isso ele não precisa não. Ele vai lutar com quem busca, quem ora, quem tem entendimento. O diabo sabe, ele conhece a Bíblia, ele sabe que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É por isso que existe muitas dificuldades na hora da palavra de Deus. Vontade de ir no banheiro, vontade de beber água, dor de cabeça, sono. O diabo sabe por quê? Porque você não vai ouvir, você não vai entender, a fé não vai ser gerada e você fica frio. Por isso que eu preciso, meu Deus, está me dando vontade, mas eu não vou. Alguém, só se a pessoa tiver com problema com problema de rins, problema na uretra, alguma coisa que não pode segurar, que tem que ir. Mas do contrário, 1h30. É igual a questão do celular. Agora o pessoal já acostumou. Ninguém morreu. Desligou o celular por 1h30 e ninguém desacordou e passou mal e foi levado às pressas para o hospital. Por que foi? Eu desliguei meu celular. Então não tem essa questão. Então eu preciso me revestir de conhecimento, de entendimento. Sabe por quê? Porque a nossa guerra não é com o ignorante, é com quem sabe das coisas. O diabo sabe das coisas. Sabe por quê? Porque ele esteve lá em cima. Ele esteve lá em cima. Você e eu nunca tivemos, mas ele teve, ele veio de lá. E ele tem ódio de lá, porque ele sabe que para lá ele não volta mais. E ele sabe que se ele não interromper você e eu, nós vamos para lá. E aí ele vai tentar impedir. Entenda isso, eu preciso ter essa compreensão. Saiba que o diabo poderá usar de muitos artifícios para alcançar o objetivo dele. Sejam por meio de doenças físicas, espirituais, psíquicas. Sejam também por meio de perseguições, seja por meio de ofertas mundanas e carnais. O diabo sempre tentará o cristão autêntico. E aquele que está buscando viver um cristianismo autêntico através das concupiscências dos olhos, ele está buscando autenticidade e está relutando e lutando contra a concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, porque ele sabe exatamente aonde ele vai tocar no cristão, é dentro dessas concupiscências. Eu preciso ter sobriedade para entender, para saber que essa oferta que está chegando, ela tem o objetivo para me destruir, não para edificar. Eu preciso ter, para isso eu tenho que ter sobriedade, senão eu não consigo discernir, senão eu não consigo definir. O plano maior de Satanás será derrotar os cristãos, que sempre estão dando brecha, facilitando a sua ação. Nós estamos vivendo um movimento de perseguição às igrejas já no Brasil. Igrejas fechadas, pastores presos, porque o mundo, sob a liderança do diabo, quer calar a igreja. Calou a igreja, acabou tudo. A igreja é a voz de Deus nessa terra. A igreja é a voz de Deus nessa terra. E eu não posso me sujeitar, calar-me por causa da pressão. A Bíblia fala que eu preciso me sujeitar a Deus e resistir o diabo. Eu não posso calar a minha voz. A igreja não pode calar a sua voz, senão o mundo perdeu-se. O outro plano de Satanás é impedir que aqueles que desconhecem da graça de Deus venham adquirir o conhecimento de Deus. Quantas pessoas que você já convidou para vir a um culto, seja aqui, seja em qualquer lugar, e a pessoa fala, não, pode deixar, e faltando meia hora ele já manda mensagem, ou então liga, aconteceu um negócio, não vou poder ir.
Eu não vou poder ir, aconteceu um imprevisto, não vou poder ir. Você pode contar que tem obra de Satanás. Satanás é sutil, ele é ardiloso, ele é... E ele não vai fazer alarde nenhum. Ele vai simplesmente criar os empecilhos possíveis. E ele sabe qual é a intensidade que ele precisa para tirar alguém da igreja. Somente aquele que não conhece. Sempre vai arrumar uma desculpa, vai arrumar uma coisa para ele não vir. Mas ele está justificando, mas na verdade ele está retardando uma bênção que ele seria, que ele alcançaria, seria alcançado, poderia ser transformado, ter autoridade e revestimento da parte de Deus, mas ele está cedendo. O diabo convence, o diabo é influenciador. Você agora tem esses influencers, né? É uma artimanha vinda das trevas para influenciar, mas sempre para o mal, nunca para o bem. O diabo sabe que Jesus completou todas as coisas na cruz e o seu fim está próximo. O diabo sabe tudo isso. Quando Jesus morreu, o inferno festejou. Conseguimos. O diabo não sabia da obra completa. Ele comemorou a morte. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia, Jesus, antes de ele ressurgir, ele já foi lá no inferno. Lá onde ele estava, sei lá se era inferno, qualquer lugar lá. Ele diz, eu vim pegar a chave. Hã? Eu vim pegar a chave. Ué, você está aqui, mas nós matamos você. Mas a morte não pôde me conter. Ela não pôde me conter. Agora pergunto para você, se alguém acha que tem tudo na mão e vem o dono e pega tudo de volta, como é que é a fúria dessa pessoa? Eu vou matar. Eu vou destruir quem tiver passar pela frente. Irmãos, está explicado todas as coisas. O diabo tem fúria. Sabe por quê? Porque aquilo que ele achava por ele ser príncipe, que era dono. O príncipe não é dono. Quem é dono é o rei. Quem é dono é o rei. E aí foi deflagrada a guerra espiritual. Por isso Jesus veio. Jesus não veio para destruir o diabo. Ele disse assim, que ele veio para destruir as obras dele. O fim dele já está traçado. Jesus não veio para destruir o diabo. Nada disso. A Bíblia está escrito lá que eu vim para destruir as obras do diabo, as obras dele. Você coloca a sua vida na mão de Deus, Deus vai tirando os grilhões, vai libertando, vai transformando, vai tirando o espírito de enfermidade. São obras do diabo. Para isso Jesus veio. Jesus não veio para destruir o diabo. Jesus não veio perder tempo disso, porque o fim dele já está próximo. O diabo não tem futuro, irmãos. Ele tem traçado o fim. E o diabo só está vindo por causa da igreja para destruir as obras que ele realiza, para enfraquecer, para destruir, para roubar, para matar. E aí o Senhor vem e vem desfazendo tudo. Aleluia. Vem desfazendo tudo. Essa é a obra de Deus. E em razão do que está prestes a acontecer, que o diabo sabe que o fim dele está aproximando, o fim dele que eu digo é a prisão. Ele vai ficar preso lá.
Ele trabalha constantemente para ceifar e levar consigo para o inferno tantos quantos for possível. Eu disse no domingo, volto a dizer, o inferno não foi feito para o homem. Quem disse para você que o inferno foi feito para o homem, está equivocado. Ele não foi feito para o homem. O Senhor fez o inferno para o diabo. Quem quer levar para o inferno é o diabo. Eu não vou sozinho. Eu tenho que ir lá, mas eu vou sozinho, não vou sozinho. Porque Jesus estabeleceu, Deus estabeleceu que aquele que mente, ele é filho do diabo. Se é filho do diabo, tem que estar junto com o pai. E ele faz você mentir. Ele faz o homem mentir. Mas Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. E criou o céu para o homem. Só que o homem precisa escolher. Deus não vai levar você à força. O diabo leva a força. Deus não. Apocalipse está lá dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Ele vai lá e quem abrir a porta do coração, ele entra, ceia com ele e ele com o Senhor, e faz dele morada. O homem precisa abrir a porta. O ladrão que veio para roubar, matar, destruir, ele arromba a porta. Ele rouba. Você já viu algum ladrão? De repente já tem nessa modernidade. Boa noite, boa noite. Eu vim lhe assaltar. Você me permite? Você me permite entrar na sua casa porque eu vim te assaltar hoje? Ladrão, ele vem na calada da noite. O ladrão, ele veio sorrateiramente. O Senhor não. O Senhor vem e se apresenta. Eu estou aqui para abençoar você. Eu quero fazer morada na sua vida. Que coisa totalmente diferente. Você nunca é pego de surpresa. Nada te sobressalta. Porque Deus, Ele revela quem Ele é. O diabo não. O diabo, ele mostra quem ele não é. E as pessoas, elas vão muito pelo diabo porque ele mostra pelo aquilo que ele não é, eles acham que ele é daquilo que ele está dizendo que ele não é. Não, eu vou te ajudar. Aquilo que Jesus, o próprio diabo fez com Jesus. Não, eu vou te dar isso tudo. Ele estava dizendo que aquilo que iria fazer, mas na verdade não podia fazer nada daquilo. Ele só queria a rendição de Jesus. Ei, Deus, o diabo só quer que você se renda a ele, mais nada. Porque na hora que você se render e diz: eu não vou te dar é nada, porque não tem nada para te dar. Quem tem para dar é Ele, é o Senhor. Para vencer o diabo no âmbito exterior, deixa eu ver a hora, 22, dá tempo. Agora o reloginho está enjoado. Reloginho, digitations, né? Tá certo, né? Tá certo. Para vencer o diabo do âmbito exterior, na nossa luta, teremos que atentar para 2 pontos. Primeiro ponto, é retratado por Tiago em sua carta de sujeitar a Deus. Tiago 4,17, sujeitáveis a Deus. Eu falei isso agora logo no início dessa mensagem. Eu preciso me sujeitar a Deus, qualquer que seja a hora. Pode ser o que acontecer, aquilo que Abacuque disse: ainda que a oliveira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte lá mantimento, todavia, isso é sujeição. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é sujeição. É essa sujeição que Tiago está querendo que nós e eu e você mas quando a gente fala assim: acho que eu vou parar porque eu estou meio doente, eu estou com muito problema, parece que não dá, você só tentou se submeter, você não se sujeita. Mas se você quiser vencer, resistir o diabo, se você quer ter autoridade sobre todas as coisas, eu preciso
me sujeitar a Deus. Se eu não me sujeitar, sou vulnerável à ação dele. Sujeitar a Deus é o ponto crucial. Antes de qualquer coisa, nós devemos nos sujeitar a Deus para que possamos ter condições de vencer o diabo. Quem não sujeita a Deus não vence o diabo. Por quê? Porque a oferta do diabo é tentadora. E o que Deus fala assim: aguenta, cala, a minha graça te basta. Eu tenho que me sujeitar. Se eu não me sujeitar a isso, aí o diabo fala assim: nada, dá uns 3 pulinhos aqui. Como é que é o São Longuinho, né? Dá uns 3 pulinhos aqui, vai dar tudo certo. E aí a pessoa vai naquela, vai na facilidade. E as coisas de Deus, elas são fáceis quando eu encontro Jesus, mas ela vai apertando o cerco, porque eu estou caminhando para a direção onde o diabo não quer que eu vá. E aí ele me aperta, aí ele me tenta, aí ele vai lançar todos os obstáculos possíveis para eu tentar desistir. Mas se você não quiser desistir, se você se sujeitar a Deus, você vai resistir o diabo e nada te para. Nada te para. Sujeição não é, sujeitar a Deus não é algo fácil. Sujeição a Deus é quando nos sujeitamos a tudo aquilo que Deus deseja de nós. E muitas coisas que Deus deseja de nós vai de encontro ao nosso ego. Você tem que perdoar. Não. Tudo menos perdoar. O ego está sendo confrontado. Mas Deus está querendo isso. Você tem que sujeitar. Eu preciso me sujeitar a Ele. Você tem que perdoar. Quando Jesus perguntou quantas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa, aí Pedro, com toda a sua autoridade, falou: eu vou dizer agora, eu vou arrebentar. 7. Aí Jesus disse: não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Perdoar 7 vezes já é difícil. Perdoar 70 vezes 7, só se sujeitando a Deus. Do contrário, você não consegue, não. Não. Agora já estou aqui, já passou. Pronto, já era. Eu preciso me sujeitar a Deus. Quando nos sujeitamos a Deus, Ele passa a ser o centro da nossa existência. Na vida pessoal, na vida familiar, no meu trabalho, na escola, faculdade, no ministério, o que eu estiver fazendo, no lazer, Ele é o centro. Eu não posso estar aqui como um santinho, que tem gente que está na igreja como um santinho, e vai lá não sei para onde. Meu Deus, aquilo ali é aquele que estava na igreja, mas como ele está tão diferente, meu Deus. Aí vai falar assim: corre para a igreja, porque fora da igreja você fica totalmente diferente. Não, eu tenho que ser a mesma coisa. Ele tem que ser o centro da minha vida em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer situação que eu estiver. Ele precisa estar no centro. Ele estando no centro, aonde eu estiver, eu olho para Ele. Se Ele estiver na ponta, tem lugares que eu não vou conseguir olhar para Ele. Certo? Saiba que tudo que fazemos, devemos fazê-lo estando debaixo da vontade e do falar de Deus em nós através do Espírito Santo, através da sua palavra. Mas o Espírito Santo fala? Não sei se você ouve, mas ele testifica com a gente. A Bíblia fala assim, que nosso espírito testifica, o Espírito Santo testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é o Espírito Santo agindo. Não está escrito o seu nome aqui na Bíblia, mas o Espírito Santo testifica. Não, eu estou lá, escrito lá. Estou sentindo. Bom demais. Muitos têm considerado que maturidade é omissão.
é de que deixar que Deus de alguma forma lidere nossa vida de maneira a ler a quem somos. Entretanto, não é bem assim. O Espírito testifica com o nosso Espírito a todo tempo acerca daquilo que devemos fazer para agirmos, reagirmos conforme o desejo de Deus, conforme a palavra de Deus. Isso não é omissão, isso é sujeição. Já existiu aquela situação de você assim, que vontade de dar um murro, essa é a sua vontade, mas se você estiver sujeito, mas eu vou abençoar, vou ficar calado. Quando eu não me sujeito, aí eu ouço aquela pessoa falar assim, pastor, eu vou desviar 5 minutinhos, eu vou dar um tranco naquela pessoa, depois eu peço perdão e volto. Isso é falta de sujeição. Por isso que a Bíblia fala sobre sujeitar. A Bíblia fala também, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e do tempo oportuno Ele vos exaltará. Ele fala sobre sujeição, ele fala sobre humilhação. Isso quer dizer, eu tenho que ficar embaixo. É embaixo que eu tenho que ficar. E ele ficar em cima. Sabe por quê? Porque o cabeça é ele. Ele é o cabeça. Se eu quiser ficar em cima, eu estou derrubando a cabeça. Mas ele tem que estar acima. Porque o cabeça é Cristo. Percebemos que tudo aquilo partiu de uma iniciativa única de Daniel. Quando Daniel, ele se colocou em prantos para compreender a visão que teve, de forma alguma o anjo do Senhor seria enviado para o esclarecer. Daniel, ele se buscou, ele se humilhou e Deus se manifestou a ele. Devemos nos sujeitar, devemos nos render, devemos acreditar, devemos entregar nossa vida. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, o que ele tinha para fazer? Era o jantar deles. Mas Daniel estava sujeito, ele estava se sujeitando. Ele continuou orando, ele foi orando, e os leões tiveram as suas bocas lacradas, fechadas, e eles não puderam ir até Daniel, porque quando o rei Dario disse: Daniel, na madrugada do outro dia, porventura o teu Deus tem te livrado? E aí Daniel diz: ó rei, o Senhor vive para sempre. O Senhor fechou a boca dos leões, porque Ele não viu nenhum erro na minha vida, Ele fechou a boca dos leões. Quer que o Senhor feche a boca dos leões que tentam tragar você todos os dias? Se sujeite a Deus. As coisas acontecem, as coisas vão acontecer. Nós devemos sujeitar a Deus de maneira prática. Ou seja, devemos buscar com o coração puro ao Senhor e perguntar: Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? O que você faz quando a gente acorda primeiro, depois de abrir os olhos? Você levanta? Tudo bem. Mas antes de você ir escovar o dente, ora para Ele, fala com Ele. Você está deitado, abriu os olhos, antes de você levantar, fala com Ele: Senhor, o que tem para mim hoje? Me guarda, me ajude. Você tem planos. Ninguém levanta de manhã e diz: para onde eu vou? Aonde é meu trabalho? Não, a gente sabe o que a gente vai fazer. Só que eu vou pedir a Deus para Ele me guardar em tudo que eu vier a fazer. Ele vai me dar a vitória, a cobertura, a proteção, a direção
e as coisas acontecem. Agora, se você acorda, levanta, e você depois, a primeira coisa que você levanta e diz: já está café pronto. Ele já te virou uma rotina, parece que Deus não está fazendo muita falta. Ei, Deus não pode estar junto de você quando você estiver em apuros, em perigo. Não. Ele disse: não te deixarei, não te desampararei, estarei convosco todos os dias. Deixa eu fazer só uma perguntinha, a hora já está se estendendo. Quando você tem a sua família, você está, por exemplo, tem irmãos, tem a família de 4 irmãos, tem 2 irmãos, 2 irmãs. As 2 irmãs vão deitar no quarto, os 2 meninos vão deitar no outro. Aí chega de manhã. Como é que faz? Eu não tenho irmã, eu tenho uma irmã, nunca tive irmão. Meu Deus, por quê, né? Eu queria ter um irmão do meu lado. Como é que a irmã vai falar assim: oi, mana, dormiu bem? Ou fala assim: ainda está aí estropício? Não vai. Como é que vai ser? Eu tenho que ter entendimento. Marido e mulher. Eu preciso conversar lá no início. Eu tenho que construir a amizade daquele dia, desde o momento que eu abro meus olhos. Porque às vezes dizem, segundo Cláudio Duarte, que o homem está sempre na caixa do nada, né? E aí, às vezes o homem acorda, levanta, a mulher só está olhando para ele assim, lá vai ele. Ou então, o homem está deitado, a mulher levanta, acorda, vai embora, né? Lá vai ela. Não diz nem bom dia, nem fala assim: oi, dormiu bem? Eu preciso falar com quem está perto de mim. Se você não tiver amizade, intimidade com quem está perto, como é que você vai ter com quem está longe? Eu tenho que exercer intimidade. Aquele que eu vejo, porque aquele que eu não vejo, eu não consigo ver, mas ele está dentro de mim. Buscar a Deus de coração deve ser a condição para a nossa busca diária de coração. Se nós nos sujeitarmos a Deus, então naturalmente iremos resistir contra todas as castas demoníacas que atuam nos ares, nas regiões celestiais. Quando fala regiões celestiais, é porque tem um céu aí, é celeste, o céu é celeste, as regiões celestiais. Não pense que o diabo não está aqui em cima. Você acha que ele respeita esse patrimônio aqui? Não respeita nada. Ele está só olhando para ver o que eu posso fazer para fazer ele tropeçar. Quantos cristãos que estão dentro da igreja glorificando a Deus, chega na porta da igreja, tem um desentendimento e ele perde tudo? Quantos? Por quê? Porque o diabo veio ao seu encontro? Nada, o diabo estava em cima. Ele só instigando. Não é nada disso. Você entendeu errado. Na verdade, ninguém gosta de você. Na verdade, a pessoa está julgando você, ninguém quer você. E aí a pessoa sai dali furioso ou furiosa. Mas porque o diabo, ele sempre traz algumas narrativas para me distanciar do meu irmão e da igreja. É uma batalha, irmãos. Fechando, o segundo plano é resistir o diabo. Essa tarefa se tornará mais simples desde que nós nos submetamos a Deus, nos sujeitemos a Ele em oração, jejum, santificação. A verdade é que o diabo é um derrotado, que está prestes a se consumar de uma vez por toda
o seu fim. Mas eu preciso me sujeitar a Deus. O segredo de uma vida vitoriosa não é só conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber de Deus, eu preciso me submeter a Deus, mas muito mais do que isso, eu preciso me sujeitar a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? E você que está em casa, agora que eu estou falando com você, e você está só me assistindo, que Deus possa te abençoar, você possa ser alcançado pelo Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento, porque a sua palavra é viva e que ela possa ter penetrado no nosso íntimo, no nosso âmago, e que o nome do Senhor seja glorificado e que nós aprendamos a nos sujeitar a Deus e não só submeter, mas que haja sujeição, para que haja a força da capacitação para resistir. Quanto mais sujeição, mais força para resistir. Então tu nos abençoe, tu nos ajude, para a glória de Deus Pai. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo abençoe toda a igreja. Diga: vai em paz, o Senhor acompanha. Ó, dá um abraço nos visitantes aí, ó. Não esquece dos visitantes aí não, hein, gente?